Graça e paz, queridos. Bom estarmos aqui novamente. E, sem sombra de dúvida, a gente sente saudade de cada um, do povo do Senhor, da igreja querida. Que o Senhor derrame a sua graça sobre todos. Aqueles que estão adoentados, Senhor Osvaldo, Késia, e também Edgar. Wesley, graças a Deus, está melhorando. Estes últimos com dengue, mas Deus vai abençoá-los e vai ajudá-los ricamente. E nessa noite eu quero falar sobre uma luta incansável e que trouxe um resultado maravilhoso. Nas quartas-feiras nós vemos sobre milagres, os milagres de Jesus. E nós vamos agora, abrimos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, versículo 25 até o versículo 34. Ouça esse texto. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu pergunto, quem nunca teve uma luta? E às vezes uma luta incansável até atingir o objetivo. No reino animal, entre, por exemplo, os animais selvagens, eles vivem uma luta incansável para ter o alimento. Entre nós, seres humanos, às vezes é assim. Passamos por momentos difíceis e lutamos, e lutamos, e lutamos, até conseguir. Mas muitas coisas, às vezes, humanamente falando, não dá para a gente conseguir. E a história que nos fala aqui nesse texto é de uma mulher. A palavra do Senhor nos diz que durante 12 anos ela estava sofrendo de uma hemorragia. Naquele tempo, uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo era rejeitada socialmente. Ela tinha que viver separada do povo. Ela era considerada uma mulher impura. E com certeza aquilo ocasionava dela uma tristeza. Não podia estar se era casada com seu marido, com seus filhos, não podia estar com seus pais, não podia estar com ninguém socialmente. E sem sombra de dúvida, não estar com ninguém socialmente, isso deprime. Mas não era só não estar com as pessoas, mas também que ela carregava sobre si uma doença que era tido como se fosse uma maldição. Ou seja, além do horror da separação das pessoas, ela trazia essa enfermidade como se fosse um horror na vida dela. Mas não era só isso. Durante 12 anos ela tinha lutado para conseguir a cura. E ela consegue? Não. A Bíblia nos diz que ela despendeu tudo o que possuía financeiramente.
procurando ajuda com a medicina daquele tempo. E diz a palavra do Senhor que ela nada aproveitou. Ou seja, todas as tentativas médicas não haviam trazido o alívio que ela tanto almejava, que ela tanto queria. Muitas vezes é assim as lutas das pessoas. Elas têm lutado por anos e anos e anos e anos e não têm conseguido. 12 anos. Imagine a situação de decepção. Decepção com a medicina, decepção com as pessoas que abandonaram, decepção consigo mesma. Estava num corpo que não funcionava corretamente. Deveria ser uma tristeza muito profunda. Muitas pessoas estão assim hoje, tristes, deprimidas, porque estão decepcionadas às vezes consigo, às vezes com as pessoas, às vezes com um sentimento profundo de rejeição dentro do coração. Isto é profundamente difícil. Mas nos diz a palavra do Senhor, diante desse histórico, desse quadro horrível que ela passava, ela ouviu a fama do Senhor Jesus Cristo. Ela ouviu que Jesus estava passando por ali. Ela ouviu que Jesus curava as pessoas. Ela viu que Jesus se importava com as pessoas, coisa que ela não tinha. Ah, renasce a esperança. Sabe, quando nós ouvimos falar de Jesus, nasce ou renasce dentro do nosso coração uma esperança. A esperança é o Senhor Jesus. E nesse momento nós precisamos ter esperança. Esperança em Deus. Porque Deus é capaz de fazer grandes coisas. Mas não foi só uma esperança que nasceu no coração dela, não. Nasceu uma outra coisa. A esperança tem que nos conduzir a essa outra coisa. Ela diz assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Nasceu o quê? A fé. A fé é essa certeza que ela teve, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Ou seja, ela não disse, eu preciso de uma audiência com Jesus, apresentar o meu caso para Jesus, quem sabe ele se compadece. Não, ela não vai num quem sabe, ela vai numa certeza. E isso que traz a vitória sobre esses momentos de lutas incansáveis na nossa vida é a fé, é a certeza que Deus pode fazer alguma coisa. Mas quando a fé nasce no nosso coração, surgem algumas barreiras. E qual foi a barreira que surgiu com aquela mulher? A multidão. A Bíblia diz que ela veio por trás de Jesus, por entre a multidão. Sabe, muitas vezes aparecem multidões diante de nós para nos separar de Cristo. Havia isso, uma barreira humana entre ela e Cristo. E às vezes a barreira é psicológica nas nossas vidas. Ah, eu já tentei, ah, eu já lutei, ah, eu já fiz tudo. E de fato ela tinha essa barreira também na mente dela, eu já fiz tudo, será se esse vai me ajudar? Se eu já tentei os melhores médicos? Às vezes é assim na nossa vida, será? E quando existe o será, existe algo que nasce, a dúvida. Mas essa mulher não segue, ela não se deixa vencer por essa barreira, ela transpõe essa barreira. Às vezes a nossa barreira é de pessoas humanas, como no caso dela a rejeição. Às vezes tem pessoas que nos rejeitaram, tem pessoas que se colocam entre nós e Cristo Jesus, entre você e Cristo Jesus, e você então se abate. Você, não, Deus não vai me ouvir, não. Ou talvez a barreira dela se sentir tão pecadora, tão falha. A barreira é interna. Eu não sou capaz, meu corpo não funciona direito. Eu sou uma pessoa que não consegue ter sucesso na vida. Mas Deus não vai me ouvir. Ou seja, às vezes a barreira é interna, é dentro de nós. Mas essa mulher, ela disse, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curado. Ela não coloca uma dúvida. Ela não deixa que a multidão, que pessoas, que seres humanos, ou que ela mesma, as decepções da vida,
possam agora impedi-la de chegar a Jesus Cristo. Não deixe nada te impedir de chegar a Cristo Jesus. Não deixe a dúvida, não deixe o vírus, não deixe esse isolamento, não deixe as rejeições que você já teve na sua vida te impedir de chegar a Cristo Jesus. Tenha fé. A fé sobrepõe essas coisas. A fé passa pelas barreiras. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ela vindo por trás, por entre a multidão, ou seja, ela abriu ali uma passagem, fosse em pé, fosse rastejando para que ninguém percebesse que ela tinha uma hemorragia e a rejeitasse mais. Mas ela foi, ela passou pela multidão, passe pela multidão, passe pelas suas barreiras. E a Bíblia diz que ela tocou então as vestes de Jesus. Sabe, toque no Senhor Jesus Cristo pela fé. Creia nele agora. Você não está vendo, mas eu não estou vendo as vestes de Jesus. Você não precisa ver as vestes de Jesus. Você precisa unicamente ter fé, confiança. Toque nele. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu toco em ti agora. Me liberta desse flagelo, do flagelo do pecado que deteriorou a minha vida, deteriorou a minha alma, do flagelo dessa enfermidade, desse câncer, dessa destruição da minha vida. Me liberte desses sentimentos negativos, me liberte desta prisão, me liberte desse sofrimento que tem anos e anos e anos e anos que eu estou passando. E a Bíblia diz que quando ela tocou, aquela luta incansável chega ao seu final. A Bíblia nos fala: e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. A fé, ela traz resposta. Ela logo, imediatamente diz essa palavra. Se estancou, acabou. A hemorragia acabou, o seu flagelo acabou, o seu sofrimento. Ela sentiu no próprio corpo estar curada do seu flagelo. Há muito tempo atrás, eu andei distante de Deus. Mas um dia, quando eu entrei numa igreja, eu ouvi a mensagem de Deus. Eu não estava lá por causa da igreja, eu estava lá por causa de Deus. E quando eu ouvi aquela mensagem, quando eu abri meu coração, quando eu disse: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, acabou aquele sentimento de vazio existencial dentro da minha vida. Acabou, se estancou tudo aquilo que eu passava. E é isso que Deus quer fazer. Toque nele, toque pela fé, toque, e ele vai fazer com que o seu flagelo acabe. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o Senhor Jesus sentiu que dele saíra poder. Ou seja, o próprio Jesus sentiu, não precisou dela falar, não precisou dela visualizar Jesus. E aí Jesus perguntou: quem me tocou nas vestes? Os discípulos: mestre, essa multidão te aperta. E o Senhor diz: quem me tocou? Ou seja, nós não estamos vendo. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele falou: quem me tocou? A palavra do Senhor diz que então, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Sabe, Deus quer lhe abençoar, mas Deus quer que você se volte para Ele. Aquela mulher poderia ter pegado o seu caminho e ido embora, conseguir o meu objetivo. Mas Deus não quer que você só consiga o seu objetivo. Deus quer você junto a Ele. Ela foi, ela prostrou-se diante do Senhor, declarou toda a verdade, ela abriu o seu coração diante daquilo que passava. Você precisa abrir o seu coração, você precisa se aproximar do Senhor. Não é só ter a bênção de Deus e depois sair. Muitas pessoas fazem isso, depois esquecem do benefício que Deus fez, ou então diz: eu acho que talvez foi Deus. Aquela mulher era cônscia do que operara na vida dela naquele momento. É isso que Deus quer, que você seja consciente da graça de Deus e você passe a ser o servo ou a serva de Cristo Jesus. E naquele momento Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou.
Sabe, a primeira coisa que Deus quer fazer é salvar a sua alma. E o que salva a nossa alma é a fé. Talvez você tenha fé de ser curado, mas não tem fé de ser curado espiritualmente. Creia, entregue o seu coração, entregue a sua vida, creia nele e a tua fé vai te salvar. E depois Jesus disse para ela, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Primeiro Deus quer curar a sua alma. Porque o que adianta o seu físico ser curado e você ir para o inferno, morrer sem a salvação? Por isso, em primeiro lugar, tem que vir na sua vida a salvação. Entregue a sua vida, creia nele, creia no sangue de Jesus e ele vai te purificar de todos os pecados e vai te dar a graça da salvação e vai continuar abençoando a sua vida. Creia nele. Vamos orar. Pai querido, eu rogo a sua bênção sobre todos agora, Pai, que ouviu essa mensagem, sobre aqueles que carregam flagelos na sua vida, Pai, de tristeza, de derrota, de separação de outras pessoas, que foi ocasionado pelas próximas pessoas vendo alguma falha, algum erro, alguma debilidade na sua vida, se afastaram. Essa rejeição, Senhor Deus, que levou à solidão, que levou a tentativas de melhorar, mas não conseguiu. Gastou-se, se pôs diante de lutas e lutas e lutas e não conseguiu, Pai. Ó Deus, traz a paz, traga, Senhor Deus, agora a cura. Traz, Senhor Deus, que essa luta incansável possa acabar diante do resultado. A bênção do Senhor. Cura o teu povo, Senhor. Cura o teu povo dessa praga que está sobre esse mundo, sobre esse vírus. Mas cura em primeiro lugar a alma, dê salvação, dê, Senhor Deus, experimentar o poder do Senhor e que do Senhor saia poder sobre a vida de cada um agora. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. entender o que tu vês em mim. Oh Senhor, eu não sou o que devia ser, mas sou tu. Em caminhos de perdição andava, mas com amor tu traçaste um plano.
Que o Senhor te abençoe, que você receba o poder de Deus sobre a sua vida e Deus restabeleça tudo em você, para a glória dele. Creia nisto, se apegue ao Senhor Jesus. Em nome dele, amém.